Vamos lá, gente. Vamos começar agora falando de mapear modelo de dados e ORM, né? Vamos entrar aqui. Já tem um materialzinho que eu sintetizei. Lembrando que esse material é um material sintético. Ele tem como objetivo servir como referência aqui para os nossos treinamentos, etc. Mas se você quiser um pouco mais de profundidade sobre ORM com Type ORM, você vai na documentação oficial, você vai achar muito material. Inclusive aqui ele está colocando que o Type ORM ele é influenciado por outras tecnologias, como Hibernate lá do Java, Doctrine do PHP, Entity Framework lá do C Sharp, .NET. Então, assim, tem muitas outras tecnologias de outras linguagens que influenciam no ORM. E aí ele tem aqui, ó, ele suporta aplicações com as mais variadas tecnologias que usam JavaScript, tá? JavaScript e TypeScript. Aí você pode se aprofundar aqui que fica super tranquilo. Se não souber inglês, usa o Google Tradutor, que é filé. Então vamos lá, vamos para o que importa. Vamos começar por aqui, ó. O ORM, ou Object Relational Mapping, é uma técnica que permite mapear e manipular dados armazenados em um banco de dados relacional. E aí, esse banco de dados relacional pode ser um SQL, Postgres, Oracle, SQL Server, etc. E a ideia é manipular o que foi armazenado nesse banco de dados relacional utilizando objetos de uma linguagem de programação orientada a objetos. Ou seja, na maioria das vezes que nós desenvolvemos sistemas, a gente desenvolve sistemas utilizando uma linguagem orientada a objetos. Hoje em dia, muito comum. Você pode desenvolver orientado a objeto com Python, Java, JavaScript, na verdade com TypeScript, né? C Sharp, etc. E aí a ideia é você não precisar ter um esforço muito grande na hora de persistir dados. As ferramentas de ORM, elas criam uma camada de facilitação que te ajuda de forma muito consistente a você é, resolver o seu problema de persistência sem precisar escrever tanto SQL. Ou seja, na maioria das vezes, você não vai nem escrever SQL para persistir dado em banco de dados. As ferramentas de ORM vão te dar um conjunto de funções, que é o que eles chamam aqui de camada de abstração, e essas funções elas vão receber os parâmetros e vão fazer a mágica de salvar no banco de dados. Obviamente, para que isso aconteça, é necessário um conjunto de configurações prévias para que a ferramenta entenda como é que ela vai, em que tabela ela vai salvar o dado, em que coluna, etc. E nós vamos discutir isso já já. É... Quais são as vantagens? Cria uma camada de abstração em relação ao SQL, ou seja, eu vou precisar escrever menos SQL do que quando eu não estou usando uma ferramenta de ORM. Manutenção facilitada, o código fica mais organizado, coeso, facilita bastante a manutenção. Portabilidade entre banco de dados, fica muito fácil mudar de um banco de dados para o outro. E aí eu estou falando, quando eu falo mudar de um banco de dados para o outro, aqui nós estamos falando de uma aplicação passar a suportar a persistência em um outro banco de dados ou em um outro SGBD. Se você tiver dado salvo ali previamente, aí você vai ter que fazer migração. Esse é fora do escopo desse treinamento, desse vídeo, tá? Ferramentas adicionais, e aí tem um conjunto de facilitadores aí, de plugins, extensões que podem te ajudar a resolver outros problemas relacionados à persistência e de longe vai te dar uma maior produtividade. Disparado, você vai ter uma produtividade melhor quando você sabe usar bem uma ferramenta de ORM. Quais são os pré-requisitos aqui para a gente desenvolver o projeto de exemplo que tem aqui nesse tutorial? Você tem que ter o Node instalado, e o npm, tanto o Node quanto o npm. Você pode testar com esses dois comandos. TypeScript, então você pode instalar, se não tiver, pode instalar o TypeScript com esse comando. Você precisa de um banco de dados, aqui eu vou usar um SQL, e você precisa do npx, que normalmente já vem instalado com o npm. Se você não tem esse ambiente configurado desse jeito, tá cheio de tutorial na internet que pode te ajudar. Então, vou começar aqui colocando o seguinte.
Esse comando aqui é um comando que usa o script do TypeORM para criar um projeto pré-configurado utilizando só o TypeORM. Quando a gente vai usar ele com outras ferramentas de desenvolvimento web, por exemplo, como é o caso do Nest, ele vai ter uma configuração levemente diferente, mas os parâmetros são os mesmos. Aqui nesse tutorial, eu não vou explorar outra tecnologia. Eu vou focar exclusivamente no TypeORM e na forma como ele faz a persistência. Vamos agora para a nossa Git Bash. Eu gosto de usar o Git Bash, que é um terminal que é mais tranquilo aqui no Windows. Então vamos lá. Deixa eu dar aqui mkdir. Exemplos. Beleza. Vou. Opa. Fiz besteira aqui. MPX, TypeORM, init. Eu vou chamar. Vou usar MyProject mesmo. Pra ficar igual tá lá no tutorial. Vou fazer moda no. Às vezes eu mudo as coisas, aí quando vai lá pra frente fica dando trabalho pra explicar. Beleza. Ele demora um pouquinho. É o tempo de. Aqui. Beleza, ele vai baixar o código, vai instalar umas dependências. Eles demoram um pouquinho. Eu não vou fazer corte não, tá? Então, se demorar um pouquinho mais, só ir lá para frente, arrastar para frente a barra no YouTube e acabou-se. My Project Code ponto, para ele abrir no VS Code. Pronto, tá aqui. E aí eu abri aqui no VS Code esse cara. Vamos explorar aqui o que ele tem. Ele já cria meu projeto com a pasta src, com a pasta entity, com uma entidade já criada e mapeada. Então a gente vai fazer algo semelhante a isso aqui nas nossas próximas entidades. Uma pasta de migration. Esse migration, ele é... Veja, gente, o nosso banco de dados, durante o processo de evolução do software, ele vai sofrendo atualizações, vai sofrendo modificações. Em um ambiente real, um ambiente de produção, é normal você lançar a versão 1 do software, lançar a versão 2, versão 3, versão 4. Junto com a evolução do código-fonte e das suas funcionalidades, é normal que o banco de dados também evolua. Então, você vai criar novas colunas, novas tabelas, novos relacionamentos, etc. E aí é necessário fazer alguns scripts de atualização de banco na atualização de uma versão para outra. Para isso, existe um padrão que se originou lá atrás, numa ferramenta chamada Rails, de uma linguagem chamada Ruby, que se chamava Migration. É um padrão que veio de lá para cá e algumas tecnologias adotam muito até hoje. E aí, aqui é a pasta onde vai ter esses scripts de atualização de banco de dados, os scripts que vão modificar o banco de dados nas trocas de versões. Aqui tem um outro arquivo que se chama datasource.ts, que ele vai criar um objeto chamado datasource. Esse conceito de datasource, ele existe em várias linguagens, não é só aqui no TypeScript, não. A ideia do datasource é ser uma fonte de dados. No datasource é onde vai estar o conjunto de configurações necessárias para a gente se conectar com o banco de dados. Então, por exemplo, aqui dentro, você vai ver que eu estou dando um new data source e aqui dentro estou passando um objeto JavaScript, né? E aqui eu tenho vários atributos, ó, host, type, port, username, password, database. Todas essas configurações aqui, elas vão dizer pro meu TypeORM como é que ele vai trabalhar.
Então, por exemplo, estou dizendo aqui que o tipo do banco é MySQL, então ele sabe que vai ter que se conectar com MySQL. Aqui, host é o IP do meu servidor de banco de dados. Nesse caso, é o localhost, ou seja, o banco de dados que eu vou usar vai estar dentro da máquina que eu estou desenvolvendo. Então, na mesma máquina que eu estou desenvolvendo, deveria ter um banco de dados instalado e esse banco de dados é onde eu vou me conectar. Essa porta aqui é a porta que o MySQL roda, que é a 3306, é a porta padrão. Mas, aí tu vai dizer assim, Josino, se é a porta padrão, por que eu preciso botar? Não poderia pegar automático? Poderia, mas às vezes você troca essa porta. Eu posso configurar o MySQL para rodar na porta 3307, 3308, depende. Por algum motivo, posso ter que fazer isso na minha máquina. Então, o padrão é 3306. Username e password database é o nome do usuário e senha do seu banco, nome do banco de dados. Synchronize true significa o seguinte: toda vez que eu levantar minha aplicação, ele vai checar se o meu esquema do banco de dados ele precisa ser atualizado ou criado a cada vez que a minha aplicação levantar. Ou seja, o Type ORM, se tiver alguma configuração nova na minha aplicação que exija a atualização do banco de dados para criar tabela, atualizar a estrutura de dados, etc., ele vai fazer automático. Login, entities. Aqui nesse entities tem que ter a lista de classes persistentes. A gente vai ver como manipular isso em algum vídeo lá na frente, tá? Migrations, subscribers, que eu não vou lidar, que é um conceito um pouco mais avançado, foge do escopo desses vídeos aqui. O index é onde está um pequeno código onde a gente vai executar os nossos demos. Então, por exemplo, aqui ele vai demonstrar como é que você criaria um user, um objeto do tipo user. Lembra que user é o cara que já está criado aqui, um user. Ele vai virar uma tabela no banco de dados chamado user, vai ter uma chave primária, que é autogerada, vai ter first name, last name e age, que é a idade. Cada uma dessas coisas vai virar uma coluna no banco de dados. Aqui eu vou setar os valores e aí depois, vou mandar salvar no banco. Esse trecho de código aqui, ele vai criar o meu objeto, atualizar os dados, os atributos do meu objeto que são persistentes e vai mandar salvar. Veja que eu não estou usando nenhum comando SQL, eu não estou dando um insert nem nada. Então, automaticamente ele vai fazer um insert aqui nesse banco de dados e a gente vai consultar lá. Beleza, acho que isso já vale. Aqui no package.json a gente pode dar uma olhadinha aqui. Quais são as dependências que vão para a produção aqui? O MySQL, Reflect Metadata e o Type ORM. Vê, gente, talvez a gente tenha que atualizar essa biblioteca aqui. Porque essa biblioteca padrão que ele está colocando aqui, ela não tem compatibilidade com a versão mais recente do MySQL. Então, se eu colocar aqui, MySQL Workbench, vou abrir ele aqui. Ó, vou criar aqui um script. Select version. Ó, a versão que a gente tem aqui no... Mas tem como? Acho que não tem, não. Beleza, eu estava tentando aumentar aqui o tamanho da fonte. Mas vamos lá. A versão que ele está usando aqui é 8.0.40. Então, eu acredito que aquela biblioteca não tem suporte. Vamos ver. Eu vou deixar o erro acontecer só mesmo para a gente ver a mágica de verdade. Então, vamos lá. Ó, eu vou tentar executar do jeito que está aqui. Ó. npm, vou dar um install. Está tudo instalado já. Todas as dependências já estão instaladas aqui no meu Node Modules.
npm start. Ele vai dar erro. Tô avisando. Ó, pô, deu erro. O primeiro erro que ele deu aqui foi acesso negado para teste localhost usando o password. Por que que isso aconteceu? Porque aqui no meu data source, a minha configuração está errada. Então, é MySQL, é localhost, a porta é essa, mas o meu username está errado. O meu username aqui que eu coloquei nesse banco de dados de teste é root. E a segunda coisa, eu tenho que criar esse banco de dados aqui já. Vamos botar aqui, ó. Type ORM. Salva. Eu acho que eu preciso criar esse banco de dados. Acho que ele vai reclamar se o banco de dados não tiver criado. Aqui, npm start. Ó. Opa, já deu um erro aqui, já deu um outro erro. Pronto, é esse erro aqui que eu coloco para vocês. Ele está dizendo o seguinte, ó. Cliente não suporta o protocolo de autenticação requisitado pelo servidor. Qual o problema disso aqui? O problema é a biblioteca do MySQL que eu estou usando. Eu tenho que usar uma biblioteca chamada MySQL 2, que dá suporte a essa versão do meu MySQL. Então, como é que a gente resolve isso? Eu vou dar aqui um npm remove. Vou até colocar aqui na tela. Você vê. Eu vou remover essa biblioteca aqui. Remove MySQL. Pronto, removeu. Vê que ela já saiu daqui. E eu vou dar um npm install MySQL 2. Pronto. Aqui ele já instalou o MySQL 2. Agora vamos tentar iniciar de novo. Ó, pronto. Aqui ele está dando um outro erro, que é o seguinte, ó. Banco de dados não encontrado. Ele disse que não encontrou o type ORM. Por quê? Porque esse banco de dados não existe. Nós não criamos ele aqui. Então vou ter que criar. Ó. Create esquema, type ORM. Dá um apply. E posso dar um apply. Ou eu posso chegar aqui e dar simplesmente um create. Opa. Database type ORM. E manda executar esse comando de create. Bom, se eu der um refresh aqui, aparece o type ORM. E agora, esse erro já não é para acontecer mais. Opa, aparentemente foi. Então, o que ele fez aqui? Ó? Inserindo o novo dado. É exatamente o que ele está botando aqui. Ó. Inserindo o novo user no database. Salvando o cara com ID 1. Aqui, ó, salvou o usuário com ID 1. Carregou o usuário, imprimiu tudo. Então, o que ele fez aqui? Ele salvou no banco de dados até aqui e disse que salvou. Aí depois ele vai carregar. Então, ele vai fazer um find para esse user. E aí ele recupera esse user do banco, ou seja, dá um select e recupera as informações desse user. Agora, beleza. Vamos ver como é que está o banco? Ó, se eu for aqui no banco de dados, abrir aqui, opa, user, ó, vê que aqui tem columns, e aqui, ó, ID, first name, last name, age. Se eu der aqui um select, asterisco from user, não, botar aqui type orm.user, aí ele vai. Que aqui eu estou botando o nome do banco, ponto, o nome da tabela. Ó, apareceu aqui, ó. ID, brr. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou executar de novo, só que eu vou trocar esses nomes aqui, ó. Botar aqui Maria, Júlia, não, Júlia, Maria Júlia, 21. Vamos dar um Ctrl C aqui e vamos executar de novo. Ó. Bom,
Agora ele trouxe, ele disse que tem 2 agora. E aí, vamos lá. Aqui, se eu der um select, já está lá. Da onde é que essa mágica aconteceu? Coloca aqui, ó, user. Então, esse entity aqui, ele vai dizer que todos os objetos criados a partir dessa classe user, eles podem ser persistidos em um banco de dados. Então, por isso que ele é uma entity. Para eles serem persistidos, o type RM sabe que precisa criar uma tabela. Então, a tabela vai ter o nome da classe. E se eu tenho classe user, vou ter uma tabela user. Aqui eu tenho outra coisa. Tem uma coluna dentro do user, que é o ID. Ele é uma primary generated column. Ou seja, é uma coluna que é chave primária e que é gerada, ou seja, gerada automaticamente. Na prática, se eu der aqui aqui para show create table, vou ver aqui. Deixa eu copiar isso aqui. Copy row. Vou colar ela aqui no Ctrl V. Aqui ele vai me dar exatamente esse cara. É um create table. ID, first name, last name, age, primary key, engine. Então vamos lá, vamos tentar entender esse cara aqui. Ó, ele deu um create table user. Ele criou uma coluna ID. Eu vou até botar aqui, ó. Trocar aqui. Aqui. Vou afastar esse cara pra cá. Perfeito. Ó, ele criou uma coluna ID que é chave primária, ou seja, onde é que ele diz que é chave primária? Primary Key ID. Então ele gerou ela como chave primária. E ela é auto-gerada, ou seja, ele colocou aqui no MySQL como auto-increment. O first name é do tipo string e é uma coluna. Quando é do tipo string, ele vai colocar no tipo da coluna algo compatível com um string. No caso do MySQL, é o tipo varchar. Então, o varchar ele vai ser usado para guardar textos pequenos. Né? E aqui, por padrão, ele vai ter 255 caracteres. Se você não colocar nada, vai para 255 caracteres. O last name, ele vai ter 255 caracteres, porque também não tem nada especificado aqui. Então, se for string, por padrão, é baixar 255. Aqui, por padrão, ele vai colocar como not null, ou seja, esses campos são obrigatórios. Eu tenho que setar todos eles. Dá para a gente colocar algumas estruturas aqui, alguns parâmetros, para dizer que esse cara não é obrigatório. Mas a gente vai fazer isso depois. E aí, opa. O age, ele é do tipo number. Então você vê que aqui, ó, ele veio como inteiro. Eu posso especificar tipo, posso especificar um conjunto de outras coisas, como parametrização um pouco mais avançada. Então, assim, aqui é a forma como ele transformou essa classe numa tabela do banco de dados. Esse comando de script de criação aqui foi gerado e executado automaticamente pelo TypeORM, certo? Então, assim, é importante a gente entender essas coisas, porque logo em seguida a gente vai começar a entender um pouquinho essa questão de mapeamento de entidade, o que significa cada um desses atributos. Voltando aqui para o nosso projeto, no nosso projeto aqui a gente tem aqui uma descrição da estrutura. Então tem o user, que é uma entidade de exemplo, a pasta de migrations, data source, que é o que eu expliquei agora há pouco. Aqui tem uma descrição textual de cada uma dessas coisas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu deixei passar. Não? Beleza. Próximo
Próximo vídeo a gente vai falar de entidades, ou seja, a gente vai entender um pouquinho mais profundamente como é que eu monto, como é que eu crio uma entidade dessa. Beleza? Então, até o próximo vídeo.